Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta decorativa para poltrona. Uma manta super quentinha e bem fácil de ser confeccionada. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula. Para trabalhar a manta, eu vou usar o fio Talento da Círculo. Ele vem em novelos com 160 metros, novelos com 100 gramas, Tex 625 e a composição dele 74% acrílico, 26% poliéster. Vou usar a agulha número 6 para o tricô e número 5 para o crochê. A cor usada, a cor que eu vou usar é a 3562, esse tom de rosa. No caso da agulha de crochê, eu vou usar a número 5, só que é um acabamento opcional, porque eu também vou mostrar como fazer o acabamento no tricô. Então, caso você prefira ou não faça crochê, você tem as duas opções. A agulha de tricô eu vou usar a número 6, só que você pode usar tanto a agulha circular como eu vou usar, ou a agulha reta, o que você tem mais costume ou mais facilidade. 9 novelos com 100 gramas no total. Bem, pessoal, aqui a manta já finalizada, mostrando para vocês mais de pertinho, tanto para vocês verem melhor o desenho do ponto e também a parte do acabamento. A manta que eu fiz esse acabamento em volta no crochê, mas eu vou falar para vocês certinho como fazer no tricô, caso você prefira ou você que não faz crochê, para trabalhar a manta toda no tricô. Eu comecei a minha com 126 pontos e depois eu fiz o acabamento. Se você for trabalhar a manta toda no tricô, inclusive o acabamento no início, final, em ambas as laterais, ou seja, em volta de toda a manta, você deve iniciar a manta com 136 pontos na agulha. 10 pontos a mais, 5 pontos a mais em cada lateral, para que você possa trabalhar os cordões de tricô, ou seja, todas as carreiras trabalhadas em ponto meia, onde você forma o cordão de tricô. No início, eu trabalho 5 cordões de tricô por toda a extensão da manta em carreiras de vai e vem. E depois mantenho esses cordões, 5 pontos de um lado, 5 pontos do outro, para formar essa lateral. Então, caso você prefira, você pode trabalhar toda no tricô. Lá no final, eu repito o que eu fiz no início. Faço 5 cordões de tricô e mantenho 5 pontos em cordão em cada lateral. Dessa forma, você terá o acabamento todo em tricô. Já aqui no meu caso, que eu fiz em crochê, eu trabalhei o ponto baixo centrado, fazendo aumentos carreira a carreira em ambos os cantos, nos 4 cantos da manta, por 4 carreiras no total, como eu vou mostrar para vocês certinho no final da aula. Inicio a confecção da manta colocando 126 pontos na agulha. Depois que eu colocar esses 126 pontos na agulha, eu vou trabalhar por 7 carreiras no ponto malha. Já coloquei os pontos na agulha e agora eu trabalho toda a carreira em ponto tricô. Então, venho trabalhando ponto a ponto
até chegar ao último pontinho da carreira, onde vou virar o meu trabalho e começar a trabalhar em ponto meia. Sempre avesso no tricô, direito no ponto meia. Carreira finalizada, virei o trabalho. O primeiro ponto eu sempre tiro sem fazer, então derrubo ele e deixo já na agulha da direita. Agora, trabalho todos os outros pontos em meia, até percorrer toda a carreira. Eu vou trabalhar dessa forma em carreiras de vai e vem, direito no meia, avesso no tricô, até completar 7 carreiras. Já tenho as 7 carreiras no ponto malha finalizadas. Agora, eu vou trabalhar a carreira do ponto fantasia, que depois vai permanecer sempre trabalhando as 7 carreiras e depois disso fazendo a carreira do ponto fantasia. O primeiro ponto é o ponto de borda, então eu tiro esse ponto sem fazer. A seguir, eu faço 2 pontos juntos em meia atrás. Só que eu derrubo só um ponto, então tiro só um ponto. O ponto seguinte, eu deixo ele na agulha. Agora, os 2 pontos que eu tenho a seguir, eu vou virar. Então, vou inverter a posição dos pontos e vou fazer um mate simples em meia. O que aconteceu aqui? Eu tinha 3 pontos, eu reduzi para 2 pontos. Laçada em meia. E vou repetir a mesma sequência. 2 pontos juntos em meia atrás, derrubo só o primeiro, deixo o segundo na agulha. Vou inverter a posição dos 2 pontos seguintes, voltando eles para a agulha da esquerda, e agora eu vou fazer um mate simples em meia. Laçada em meia e repito novamente o mesmo processo. Isso até chegar lá no último ponto, que é o ponto de borda. Cheguei ao final da carreira, eu já completei a última sequência laçada e reduzi os 3 pontos para 2. Aqui no final, eu fico com o último ponto, eu não faço a laçada aqui no final. Eu só faço o último ponto em meia. Depois disso, eu viro o meu trabalho e começo a trabalhar a sequência das 7 carreiras, trabalhando sempre o avesso em tricô e o direito no meia. Passo o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda, e depois trabalho toda a carreira em ponto tricô, pois estou no lado avesso do trabalho. Já trabalhei as 7 carreiras no ponto malha e agora eu faço a carreira do ponto fantasia. Primeiro ponto eu tiro sem fazer, faço 2 pontos juntos em meia, derrubo só o primeiro, viro os 2 pontos, invertendo a posição dos 2 pontos seguintes e faço um mate simples em meia, laçada em meia, e continuo repetindo esse mesmo processo até concluir toda a carreira.
E eu vou seguir dessa forma, repetindo sempre essa mesma sequência, a mesma contagem. As 7 carreiras em ponto malha, a 8ª, eu faço a carreira do ponto fantasia. Isso até atingir em torno de 1,30 m. Trabalhei até completar 1,30 m de comprimento. Agora, eu vou arrematar os pontos, tirando os pontos da agulha, para que depois possamos trabalhar o acabamento. O primeiro ponto eu tiro sem fazer, o próximo eu vou tricotar em meia, que é o ponto que eu estou aqui virada de frente para mim, e eu passo o primeiro ponto sobre o segundo. Tricoto o próximo ponto e jogo o ponto anterior por cima desse que eu acabei de tricotar. Tricoto o próximo ponto e jogo o ponto anterior por cima desse que eu acabei de tricotar. Fica um arremate bem elástico e um arremate muito bom para depois fazer o acabamento em volta da manta. Agora, eu trabalho dessa forma até chegar lá no último ponto. Quando eu tiver o arremate completo, eu não corto o fio, porque dali mesmo eu já aproveito o fio para fazer o acabamento em volta da peça. Já arrematei os pontos, cheguei ao final da carreira e agora, nessa laçadinha que ficou aqui, eu venho com a minha agulha de crochê, eu estou usando a número 5, e eu vou levantar os pontos baixos. Faço uma corrente e vou pegar um ponto em cada carreira de base, pois estamos na lateral do trabalho, e eu sempre pego ficando com 2 laçadinhas na parte de cima da agulha, para que eu tenha um acabamento mais bonito e também fique mais reforçado. 2 pontinhos ali, ó, 2 laçadas na agulha, trabalho o ponto baixo. Novamente, próxima carreira, busco a laçada, ponto baixo. Próxima carreira, busco a laçada, um ponto baixo. Até chegar lá na parte de baixo. Chegando na parte de baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que eu tenho. Então, venho, cada pontinho que eu tenho, eu subo um ponto baixo. Depois que eu trabalhar aqui a carreira em pontos baixos em volta de toda a base, eu ainda vou continuar trabalhando em pontos baixos, só que vou trabalhar o ponto baixo centrado. Após percorrer toda a lateral, quando eu chego aqui no último ponto, no canto, para vir em direção à primeira carreira que eu fiz, já fiz um ponto baixo, eu volto nesse mesmo ponto e faço mais um baixo, para formar essa curvatura. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao canto do outro lado, onde eu também faço 2 pontos baixos juntos, ou seja, nos 4 cantos, 2 pontos baixos juntos, e um ponto para cada ponto de base, tanto na primeira quanto lá na última carreira que eu fiz. Lateralmente, um ponto baixo por carreira. Dessa forma, trabalho até circular toda a carreira. Já contornei toda a base da peça. Chegando aqui no final, eu tenho aquela correntinha que eu levantei, que eu conto como um ponto baixo, eu fiz mais um. Total, 2 pontos baixos. Fecho com um ponto baixíssimo e agora eu começo a trabalhar a carreira fazendo uma corrente
e vou começar a centrar os pontos. Eu não pego aqui na cabecinha do ponto, eu tenho um espacinho, ó, que fica até aberto e eu vejo esse espaço e é onde pegamos normalmente. Agora, eu começo a centrar o ponto, então, venho um pouquinho mais para baixo e passo bem por dentro desse Vzinho que se forma uma laçada, outra laçada, fica parecendo um V. E faço o meu ponto baixo centrado. Não pego aqui na cabecinha do ponto, venho um pouquinho mais para baixo, dentro do nó do ponto mesmo, busco a laçada e faço um ponto baixo centrado. Sempre não trabalho onde eu pego normalmente, venho aqui na parte de baixo, onde se forma esse Vzinho, e trabalho o meu ponto baixo centrado. Sempre na parte de baixo do ponto, onde eu vejo as duas laçadinhas, olha, formando um V. Ele fica com um formato bem parecido de um V. Então, sempre passo a agulha por dentro, busco a laçada e faço o meu ponto baixo. E ele fica de forma centrada, dando um detalhe de acabamento bem bonito à peça. Eu vou trabalhar toda a volta dessa mesma forma. Aqui na parte do canto, eu sempre faço 2 pontos baixos centrados em um dos pontos que fica aqui bem próximo ao canto. Porque aí eu mantenho o nivelamento e ele fica com o canto bem retinho, sem formar aquela curvinha, virando a peça e ficando repuxada aqui no canto. Ela tem que se manter bem certinha, bem retinha. Continuei trabalhando, já adiantei e fiz mais 3 carreiras. Tenho 4 carreiras de acabamento no total, formando essa borda que fica bem delicada e deixa a manta bem alinhadinha. Fiz uma carreira trabalhada em pontos baixos e 3 carreiras no ponto baixo centrado, sendo que em todos os cantos eu fiz um aumento por carreira, para que ela fique bem retinha e o canto não fique curvado, ele se mantém padronizado como o restante da carreira. Ao finalizar essas 4 carreiras, eu vou fazer um acabamento da seguinte forma: trabalho uma corrente, no próximo ponto, um baixíssimo, uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Dessa forma, até circular toda a base da manta. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio e com a ajuda da agulha, eu trago esse fio aqui para o lado avesso. Vou trazendo o fio por dentro de algumas laçadinhas, formo uma nova laçada e passo o fio por dentro. E depois levo esse fio escondendo por dentro das laçadinhas e corto a sobra. Já tenho a manta arrematada. Eu repito o mesmo com as outras pontinhas. Manta já finalizada, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima! Tchau, tchau!